Você já ouviu falar nos Templários, mas sabia que eles não foram a única ordem de cavalaria cristã na Idade Média? Durante as Cruzadas, surgiram poderosas organizações de guerreiros monges que não só empunhavam espadas, mas também guiavam seus atos pela fé e pela devoção a Cristo. O que aconteceu com essas ordens? Qual foi seu legado? A história delas é cercada de mistérios, heroísmo e, em alguns casos, tragédias impressionantes. No vídeo de hoje, você vai conhecer a fundo as 5 principais ordens de cavalaria que marcaram a cristandade. As ordens militares medievais foram formadas em um período conturbado, quando o mundo cristão e muçulmano disputavam a Terra Santa. Mas engana-se quem pensa que elas eram apenas exércitos. Eram também instituições religiosas, ligadas a votos sagrados, inspiradas nos ideais dos antigos guerreiros bíblicos. Neste vídeo, falaremos sobre 5 das mais importantes: a Ordem dos Templários, a Ordem dos Hospitalários, a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, a Ordem de São Lázaro e a Ordem do Santo Sepulcro. Cada uma delas tem uma história singular, que envolve batalhas, fé e influência na sociedade medieval. Seja muito bem-vindo ao canal. Se você gosta de história, fé e tradição, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Ordem dos Templários. A Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, conhecida como Ordem dos Templários, foi fundada em 1119, logo após a Primeira Cruzada, por Hugo de Payens e um pequeno grupo de cavaleiros franceses. O contexto era caótico. Os cristãos haviam reconquistado Jerusalém, mas os peregrinos que viajavam à cidade eram frequentemente atacados por salteadores muçulmanos nas estradas da Terra Santa. Para proteger esses fiéis, os templários fizeram votos monásticos e prometeram lutar em nome de Cristo. Com o apoio do rei Balduíno II de Jerusalém, estabeleceram-se no que se acreditava ser o local do antigo Templo de Salomão, de onde veio o nome da ordem. Seu reconhecimento oficial ocorreu em 1129, no Concílio de Troyes, sob a bênção do Papa Honório II. Inspirados nos ideais de pobreza, castidade e obediência, os templários tornaram-se rapidamente a mais temida e influente ordem militar da cristandade. Os templários eram conhecidos por seu manto branco adornado com uma cruz vermelha, símbolo de seu martírio e dedicação à causa de Cristo. Além de serem exímios guerreiros, desenvolveram um sofisticado sistema financeiro que permitiu a criação de um dos primeiros modelos de bancos da história. Reis e nobres confiavam fortunas à ordem, que gerenciava empréstimos e protegia tesouros durante peregrinações. Esse crescimento despertou a inveja de muitos. Após a perda de Jerusalém e o enfraquecimento dos Estados Cruzados, os templários se viram em uma posição delicada. No início do século XIV, o rei Filipe IV da França, endividado com a ordem, iniciou uma perseguição brutal. Em 1307, sob falsas acusações de heresia, idolatria e sodomia, os templários foram presos em massa. Após torturas, confissões forjadas e processos conduzidos pelo Tribunal Inquisitorial francês, o Papa Clemente V dissolveu a ordem em 1312. Seu último grão-mestre, Jacques de Molay, foi queimado vivo em 1314, lançando uma maldição sobre seus perseguidores. A história dos templários não terminou ali. Muitos cavaleiros se dispersaram e algumas de suas riquezas e conhecimentos foram absorvidos por outras ordens, como a Ordem de Cristo em Portugal. Até hoje, mistérios cercam os templários. Teriam realmente encontrado o Santo Graal? Teriam protegido relíquias sagradas? Seja como for, sua bravura e dedicação à fé cristã ainda ecoam na história da cavalaria. Ordem dos Hospitalários.
A Ordem dos Hospitalários, oficialmente chamada de Ordem dos Cavaleiros do Hospital de São João de Jerusalém, teve uma origem distinta das demais ordens militares. Antes mesmo da Primeira Cruzada, por volta de 1080, comerciantes amalfitanos fundaram um hospital em Jerusalém para acolher peregrinos cristãos. Com a conquista da cidade pelos cruzados em 1099, esse hospital cresceu em importância e, sob a liderança de Frei Gerard, transformou-se em uma ordem religiosa dedicada ao cuidado dos doentes e necessitados. Em 1113, o Papa Pascoal II reconheceu oficialmente a ordem, concedendo-lhe autonomia e proteção papal. Com o tempo, a necessidade de defender a Terra Santa levou os hospitalários a se militarizar, tornando-se uma das ordens de cavalaria mais poderosas da cristandade. O símbolo adotado pela ordem era a cruz de 8 pontas, representando as 8 bem-aventuranças do Sermão da Montanha. Diferente dos templários, que possuíam uma vocação mais estritamente militar, os hospitalários mantiveram sua missão assistencial ao mesmo tempo em que se tornaram temidos guerreiros. Comandavam fortalezas estratégicas, como o imponente Krak dos Cavaleiros, na Síria, considerado uma das fortalezas mais formidáveis da Idade Média. Suas forças participaram de inúmeras batalhas contra os muçulmanos, incluindo a defesa desesperada de Jerusalém e a Batalha de Hattin, onde sofreram grande derrota ao lado dos cruzados. Com a perda da Terra Santa, os hospitalários transferiram-se para Chipre e, posteriormente, para a ilha de Rhodes, onde estabeleceram um poderoso domínio naval, protegendo rotas cristãs no Mediterrâneo. O destino da ordem tomou outro rumo em 1522, quando Solimão, o Magnífico, cercou Rhodes com um exército avassalador. Apesar da resistência heróica, os hospitalários foram forçados a abandonar a ilha. O imperador Carlos V concedeu-lhes Malta, onde se reorganizaram e passaram a ser conhecidos como Cavaleiros de Malta. Em 1565, protagonizaram um dos feitos mais impressionantes da história militar, o Grande Cerco de Malta, onde, mesmo em desvantagem, repeliram um gigantesco exército otomano, garantindo a permanência do cristianismo no Mediterrâneo Ocidental. A ordem sobrevive até hoje como a Ordem Soberana e Militar de Malta, dedicada à caridade e ao auxílio humanitário. Ordem dos Cavaleiros Teutônicos. A Ordem dos Cavaleiros Teutônicos teve uma origem similar à dos hospitalários, pois começou como uma fraternidade hospitalar voltada para o atendimento de peregrinos cristãos durante a Terceira Cruzada. Fundada oficialmente em 1190, durante o cerco de Acre, a ordem logo se militarizou, sendo reconhecida pelo Papa Inocêncio III em 1198 como uma ordem de cavalaria. Inspirada nos templários e nos hospitalários, os cavaleiros teutônicos adotaram uma rígida disciplina monástica e guerreira, combinando a espiritualidade cristã com a missão militar de expandir a fé. Seu símbolo era uma cruz negra sobre fundo branco, representando a pureza da fé e o sacrifício na luta contra os inimigos da cristandade. Diferente de outras ordens que se concentravam no Oriente Médio, os teutônicos logo voltaram sua atenção para a cristianização da Europa Oriental, onde travaram as famosas Cruzadas Bálticas. A partir do século XIII, a ordem iniciou uma grande campanha de conquista e evangelização contra os pagãos prussianos, lituanos e outros povos eslavos. Receberam apoio do Papa e do Sacro Império Romano Germânico para criar um estado monástico militar na região da Prússia, estabelecendo fortalezas imponentes, como o Castelo de Malbork, a maior fortaleza gótica da Europa. Os cavaleiros teutônicos governavam seus territórios com rigor, implementando leis cristãs e fundando cidades que se tornariam importantes centros comerciais, como Königsberg. No entanto, sua expansão gerou conflitos com os reinos vizinhos, especialmente a Polônia e a Lituânia,
que se uniram para deter o avanço teutônico. Em 1410, os cavaleiros teutônicos sofreram uma derrota devastadora na Batalha de Grunwald, um dos maiores confrontos da Idade Média. Essa derrota marcou o início do declínio da Ordem, que gradualmente perdeu seus territórios e influência política. No século XVI, o grão-mestre Alberto de Brandemburgo converteu-se ao protestantismo e transformou os domínios teutônicos no Ducado da Prússia, encerrando o poder militar da Ordem. No entanto, a Ordem Teutônica não foi extinta e sobreviveu como uma ordem religiosa, dedicada a obras de caridade e assistência social. Seu legado permanece vivo na história europeia, especialmente na formação da identidade cultural da Alemanha e da Europa Oriental. Ordem de São Lázaro. Dentre as ordens de cavalaria medievais, a Ordem de São Lázaro possui uma origem única e diferenciada. Fundada no século XI, provavelmente por volta de 1098, em Jerusalém, seu propósito inicial não era apenas militar, mas também assistencial: cuidar dos leprosos e doentes que peregrinavam até a Terra Santa. Em um período onde a lepra era temida e os doentes frequentemente marginalizados, a ordem se destacou pelo seu compromisso cristão com os mais necessitados. Inspirados pelo exemplo de São Lázaro, o amigo de Cristo ressuscitado por ele, seus membros viam na caridade uma forma de santificação. Com o tempo, entretanto, a ordem passou a militarizar-se, pois muitos cavaleiros que contraíam a doença optavam por ingressar nela para continuar servindo a cristandade. Diferente de outras ordens, os cavaleiros de São Lázaro não temiam a contaminação, pois já eram portadores da enfermidade e se dedicavam a proteger os peregrinos enquanto podiam empunhar a espada. O símbolo adotado pela ordem era uma cruz verde sobre fundo branco, representando a esperança e a fé na ressurreição, em alusão a São Lázaro. Apesar de menor em número e influência do que os templários ou hospitalários, a Ordem de São Lázaro possuía hospitais em várias cidades da Terra Santa e fortalezas estratégicas que ajudavam a proteger os territórios cristãos. Seu vínculo com outras ordens era forte e muitas vezes atuavam em conjunto nas batalhas contra os muçulmanos. No entanto, com a queda de Jerusalém em 1187 e o colapso dos Estados Cruzados no século XIII, a Ordem perdeu grande parte de sua presença na região e transferiu suas operações para a Europa. Com a expulsão dos cristãos da Terra Santa, a Ordem encontrou refúgio principalmente na França, onde obteve o patrocínio da monarquia. No entanto, diferentemente de outras ordens que mantiveram uma força militar expressiva, a Ordem de São Lázaro focou cada vez mais em sua missão hospitalar. Com o tempo, a lepra deixou de ser uma ameaça generalizada na Europa e a Ordem perdeu parte de sua relevância, sendo absorvida por outras instituições religiosas e monárquicas. Durante os séculos seguintes, manteve-se como uma ordem honorífica, ligada à tradição cavaleiresca, e até hoje existe como uma organização dedicada à caridade e ao serviço social. Ordem do Santo Sepulcro. A Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém é uma das mais antigas e prestigiosas ordens de cavalaria da cristandade. Sua origem remonta à conquista de Jerusalém pelos cruzados em 1099, quando Godofredo de Bulhão, líder da Primeira Cruzada, organizou a proteção dos locais sagrados, especialmente o Santo Sepulcro, o túmulo vazio de Cristo. Diferente de outras ordens militares que nasceram como fraternidades independentes, a Ordem do Santo Sepulcro esteve sempre ligada diretamente ao Patriarcado Latino de Jerusalém, funcionando como uma guarda de honra dos lugares santos. O Papa Pascoal II reconheceu oficialmente a ordem no início do século XII e, ao longo do tempo, ela foi se consolidando como uma força militar voltada para a defesa dos territórios cristãos na Terra Santa. O símbolo da ordem
é uma cruz vermelha de Jerusalém, composta por uma cruz grande e 4 menores, representando as 5 chagas de Cristo. Os cavaleiros da ordem não apenas protegiam peregrinos e combatiam os inimigos da fé, mas também se dedicavam à preservação e administração dos locais sagrados. Ao longo do período das Cruzadas, foram aliados próximos dos templários e dos hospitalários, compartilhando o mesmo ideal de defender a presença cristã no Oriente Médio. Com a queda definitiva de Jerusalém em 1187 e a tomada de São João d'Acre em 1291, a ordem perdeu seu território original, mas manteve sua missão, adaptando-se à nova realidade da cristandade. Após a perda da Terra Santa, a Ordem do Santo Sepulcro sobreviveu sob a proteção dos papas, tornando-se uma ordem honorífica dedicada ao serviço da Igreja. No século XIX, o Papa Pio IX reorganizou a ordem, conferindo-lhe um caráter mais institucional e tornando-a uma organização oficial de cavalaria da Santa Sé. Hoje, a Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém continua ativa, promovendo a caridade e auxiliando os cristãos do Oriente Médio, além de preservar a ligação da Igreja com os locais sagrados. Seu legado nos leva a refletir sobre o verdadeiro significado da proteção da fé. Mais do que a espada, é o serviço e a devoção que garantem a continuidade do cristianismo. A história das ordens de cavalaria nos ensina que a fé e a coragem podem andar juntas na defesa da verdade e da justiça. Os templários, hospitalários, teutônicos, cavaleiros de São Lázaro e a Ordem do Santo Sepulcro foram muito mais do que guerreiros. Foram homens movidos por um ideal sagrado, dispostos a sacrificar suas vidas pelo bem maior da cristandade. Mesmo diante de perseguições, derrotas e mudanças históricas, seu legado permaneceu vivo, inspirando não apenas os cavaleiros de sua época, mas também aqueles que hoje buscam defender a fé com integridade e devoção. Ao olhar para a história dessas ordens, somos levados a refletir: o que podemos aprender com o exemplo desses homens? Em um mundo onde os desafios da fé ainda são reais, como podemos ser, de certa forma, cavaleiros na luta por aquilo que é bom, justo e verdadeiro? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo com aqueles que, assim como você, desejam conhecer e se inspirar na grandeza da tradição cristã. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre história, fé e tradição. Nos vemos no próximo vídeo.